Fala galera, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, retirado da aula recente que eu ministrei para a Liga Acadêmica de Odontopediatria, a LAOP, da Faculdade de Ciências Odontológicas da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda você pode acessar www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Eu não demoro para te responder. Confira a seguir o título desse material especial e logo depois o vídeo. Eu falei no início das lesões sentinela, né? Que seriam o quê? Lesão sentinela, na verdade, é uma lesão em que a gente tem, vamos dizer assim, elas são lesões pequenas e visíveis, né? São questões muito, muito interessantes. A gente olha, e ali vocês forem olhar, tem um desenho de uma criança, né? Aliás, todos os desenhos que vocês vão ver, até porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele não permite essa exposição, nós vamos ver isso mais adiante, né? A gente tem aí esse exemplo do que é uma lesão sentinela, né? Aquele arranhão, né? Aquele, vamos dizer assim, que a gente tem a suspeita da violência, mas o cuidador não admite, vamos dizer assim, são ali, ó, eu botei, são facilmente detectadas e mal explicadas, né, pelo cuidador. Não, isso não é nada, ele caiu e tal. Então a gente, o que não é nada para alguns, para nós pode ser, né? Então, não deixam uma sequela muito grande, mas a gente sabe que ali teve um determinado tipo de trauma, né? E quando a gente fala trauma, a gente tem, no estudo da traumatologia forense, na odontologia legal especificamente, diversos tipos de energias, né? E a gente aqui praticamente vai ver dois tipos, que é a mecânica, né? Que é exatamente as energias mecânicas, que são os traumas. Também poderia citar aqui energia no sentido do calor, né? Onde a gente teria aí algum tipo de queimadura. Isso hoje em dia também, vamos dizer assim, não é tão comum tanto quanto a negligência, mas pode acontecer também, né? Bom, coloquei ali embaixo para quem quiser acompanhar a contusão, né? Alguma coisinha de freio, nós vamos ver em seguida uma foto de Atlas ali bem interessante. E aí nós chegamos numa área, pessoal, que hoje em dia está sendo muito, muito questionada na nossa própria especialidade, que são as marcas de mordida, né? Para quem teve a oportunidade, existe uma série na Netflix, chama DNA da Justiça, onde existe nos Estados Unidos um órgão, né, que foi criado para tentar salvar as pessoas que estavam presas injustamente, né? E aí, os 3 primeiros capítulos dessa série, se eu não me engano, acho que se a Laís e o Paulinho puderem ajudar, são a respeito disso, ou seja, é o momento em que é falado, né, que é explicitado um laudo de um perito dentista que diz que o fulano, que era aquele que estava sendo acusado, teria mordido a criança. E, na verdade, não foi, né? Então, o diagnóstico para saber se é realmente uma mordida, se ela é uma mordida humana. Então, muito cuidado quando a gente vê isso, porque às vezes é um irmão, às vezes pode ser colega de colégio, né? Vou dar um relato pessoal aqui, eu tenho 2 filhos, né? E a Manuela, quando estava na época dos 3, 4 anos, por aí, quando ela estava iniciando o colégio, né? Engraçado pra caramba que ela tinha um colega que mordia, né, e mordia mesmo as crianças. Então era um Deus nos acuda, reunião de pais, assim, porque lá vai o fulano pegou essa semana Beltrano, então tinha um fascínora da classe, e a gente tinha que ter um pouco de cuidado, né, com o menino. Depois o menino foi, né, recebeu um acompanhamento, melhorou e tal, mas é difícil da gente fazer esse diagnóstico,
filme retrata isso, né? Existe muita inconsistência, muito falso positivo, que a gente chama, né? Quando a gente acha que é, mas na verdade não é. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ao fazer esse diagnóstico. Como eu falei no início para vocês, e quero destacar aqui, a minha atuação não é exclusivamente em pediatria. Então, quando eu sou chamado, quando acontece um caso, eu atuo pelo Ministério Público, mas não é o meu carro-chefe. Então, se vocês tiverem alguma dúvida maior, né, no início eu apresentei ela, mas eu faço questão de apresentar de novo, a professora Juliana Kimura, né, a professora Juliana dá aula em Araras, né, ela tem essa vivência, inclusive, de trauma em pediatria. Então, deixo a dica aí, dona Sara, quem sabe aí convidar a querida doutora Juliana aí para fazer aí uma aula mais técnica, uma aula mais clínica desse tipo de lesão. O meu aspecto, a minha abordagem aqui, eu volto a dizer, ela é do ponto de vista da odontologia legal, né? Dizendo que, como a gente colocou, qualquer mordida de adulto em criança, suficiente para visualizar, constitui maus tratos. Aí entra a pergunta, mas como é que tu vai saber se é de adulto ou não, né? Seja de um ou de outro, vamos tomar cuidado, né? Vamos analisar onde que ela está presente, onde é que essa marca está aparente, e aí entrar de novo na questão da anamnese, né? Eventual contradição, tudo isso entra nesse diagnóstico, certo? Parênteses, né, para mim dizer que a minha experiência ela é vinculada à questão forense, à questão odontológica legal e não à questão clínica, portanto, fica aí a hashtag fica a dica, né, para pegar alguém que tenha ritmo de ambulatório com esse tipo de lesão, né, mas eu acho que isso é importante, vocês terem esse, já que vocês nos vieram pedir esse tipo de formação, eu acho que não só ter essa ideia do aspecto legal, mas também do aspecto prático, clínico é importante, tá? Bom, então aí temos uma imagem de Atlas, né, que está no material que a Sara vai ter também, eu ainda não passei para ela, porque a aula eu gosto de passar no final. Para vocês terem uma ideia, isso é uma mordida, aquela mancha mais arroxeada dentro do lóbulo da orelha, são marcas de mordidas, né, numa violência sexual numa menina. Né? Então, quando a gente tiver essas pequenas manchas, aquilo ali é a borda do dente. É uma lesão contusa exatamente na cartilagem da orelha. Essa lesão, ela é muito dolorida, porque a cartilagem, ela é, ao mesmo tempo que ela tem a questão da inervação, né? Aquela lesão, no momento que tu mexe o lóbulo da orelha, dói, para vocês terem uma ideia. Né? Então, o que a gente tem? A marca de mordida como um evento para tomar cuidado, seja de criança paralela no sentido de menor, né, de colegas ou familiares, a gente tem que ficar atento a essa história, né? E tem mais uma, essa aqui ainda é do manual, que é a ruptura do freio labial. Essa eu não tive oportunidade de ver pessoalmente, mas é bem interessante de citar, né? Porque ali ele coloca como uma lesão considerada uma lesão trivial, né? Mas eu acho que ela é bem significativa no momento que tem a clínica de bebês, né? Imagino que a pediatria assuma, né, do 0 até, sei lá, eu adolescente, eu não sei qual a idade, mas a minha faculdade tinha determinada idade, a partir dos 13 já era a clínica do adolescente. Então tinha a pediatria, que era até 13, e depois de 13, aí tinha uma clínica específica, né? Bom, por que eu coloco essa lesão aí que eles colocam? Então, alimentação forçada, por exemplo, né? Você vai colocar o que for na boca da criança, quando a criança vira aquela virada mais abrupta, pode romper um freio, né? Então, nós temos aí uma série de possibilidades, e a Juliana, inclusive, fala muito de trauma de rebordo, né, Ju? Só para lembrar o pessoal que aí pega exatamente essa faixa etária, no sentido de ter aí esse tipo de lesão. E aí sim, pessoal, podem ter certeza, quando a gente tem algum tipo de alteração de germe, né, aí começa a ficar mais complicada ainda essa abordagem e esse monitoramento futuro, né? Então aí tem uma imagem bem legal, bem bacana, para quem é professor e está nos assistindo. Já falei que eu vou deixar essa apresentação, todos os slides com a Sara, tudo que está aqui é publicado, portanto não tem nenhum caso aí que possa ter qualquer tipo de constrangimento. E aquele ali é um freio alterado, né? Dá para ver ali uma equimose, né? Para quem não lembra, equimose é exatamente o sangue disperso no tecido fora do vaso. Dá para ver aquela área, vamos chamar mais arroxeada, né? Mas uma imagem bem interessante aí para a gente
ficar atento, né? O que faz aquilo, né? Ora, muitas vezes é uma colher entrando ali, pode ser efetivamente uma batida de alguma forma, uma região bem propícia, né, para esse tipo de trauma quando a gente fala de violência. Bom, e aí nós chegamos a um ponto, pessoal, que eu acho extremamente interessante, porque essa todo mundo vê, todo mundo vivencia com um pouco mais vamos dizer, de intensidade ou de frequência até, né? Então, quando a gente tem aí o diagnóstico de cárie, né, eu acho bem importante não a frase do primeiro parágrafo, mas a que está no segundo lá embaixo, né? A simples existência de lesão cariosa, pessoal, não é considerada uma negligência. Vocês imaginem se cada lesão cariosa, o conjunto delas, fosse pegar pai ou mãe, né, de suspeita de violência ou de maus tratos, no caso, né? Nossa, o que ia ter de pai e mãe preso nesse mundo ia ser brincadeira. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para entender, né, que também tem que ter um número mínimo de dentes para caracterizar esse tipo de negligência, né, ou de maus tratos. Então, você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da aula recente que eu ministrei para a Liga Acadêmica de Odontopediatria, a LAOP. Se você quiser me enviar uma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição deste vídeo. Se você gostou desse material exclusivo feito, você pode dar um like, comentar e compartilhar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Até mais!